Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre o PP. O PP é melhor que o Everton, já o Everton Cebolinha, que saiu há poucos meses do Grêmio. E claro que a gente não acompanha o Everton da mesma forma, tem todo o período da adaptação dele ao futebol português, mas eu quero falar do PP, quero focar no PP, o PP que já é conhecido do torcedor de algum tempo, passou por um período de muito sofrimento na eliminação do Grêmio no ano passado na Copa do Brasil, quando ele desperdiçou um pênalti lá contra o Atlético Paranaense, mas hoje o PP é o protagonista do Grêmio, o PP ele tem um potencial de finalização assustador, o PP joga com extrema facilidade, o PP não tem medo de encarar os zagueiros. Tem várias situações e eu quero trocar essa ideia com vocês, mas pergunto para ti aí que está do outro lado, torcedor do Grêmio. E aí, o PP já dá para dizer que é melhor que o Everton Cebolinha? É sobre isso que eu quero falar agora. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha para a gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Se a gente pegar a história do Grêmio de maneira geral, geralmente quando um jogador é vendido para a Europa, e independentemente da posição, se tem uma certa dificuldade para recolocar alguém no lugar daquele jogador. Em várias situações, o Grêmio de 2016 para cá, por exemplo, de 2015 para cá, quando o Grêmio perde, por exemplo, Juliano, né, o Grêmio perde Juliano ainda na época do Roger lá, o Roger tem uma dificuldade muito grande de encontrar um outro jogador para colocar na vaga do Juliano. Aí se tentou o Negueba, uma série de jogadores, chegou o Renato e pegou o Ramiro, botou o Ramiro naquela posição. Quando o Ramiro saiu para o Corinthians, não tinha ninguém naquela posição e o Renato pega o Alisson, que foi um jogador criado eternamente lá, da base até o profissional no Cruzeiro. Ele tinha sido criado como atacante pelo lado esquerdo, o Renato pega e joga ele lá como atacante pelo lado direito, ele começa a quebrar o galho na vaga do Ramiro e se efetivou ali. Estou dando um exemplo. Então, quando você vende um determinado jogador, por vezes demora para que um outro jogador ele consiga encaixar novamente nessa vaga. Com o Everton, que sai para jogar no Benfica, já se questionava lá atrás, na época que o Everton Cebolinha ainda estava no Grêmio, o seguinte: vem cá, será que não está na hora de botar o PP pelo lado direito? Porque o PP joga como ponta esquerda, como ponta direita, como um meio avançado, como um falso 9. O PP é um jogador versátil. E pela facilidade de pé direito, né, ele é um jogador destro. Poxa, por que não se põe ele no lado direito, tira o Alisson e joga com velocidade com o Everton pela esquerda, com o PP pela direita e centralizado o Diego Souza? Já se tinha essa ideia antes do Everton Cebolinha sair. Só que daí o Everton sai para jogar no Benfica e é incrível a maturidade que o PP assume a vaga do Everton Cebolinha, porque ele não apenas encaixa e vira um titular absoluto do Grêmio, ele mostra para o Renato, para o torcedor do Grêmio, para a imprensa, que ele é o protagonista do time do Grêmio. Se a gente pegar essa passagem do Atlético Paranaense, quando tem a eliminação, o Grêmio tinha vencido 2-0 aqui na Arena, aí vai para Curitiba, perde por 2-0 no tempo normal, vai para os pênaltis, e o pênalti do PP, que é desperdiçado, o Grêmio cai fora e cai o mundo sobre o PP, e aí o PP sofreu ataques de alguns torcedores malucos, inclusive pelas redes sociais, criticando muito, como se a culpa fosse do PP. Na verdade, tinha uma série de culpados ali, inclusive o Renato, porque o Grêmio tinha 2 gols de diferença e tomou 2 gols de diferença ao longo do tempo normal. E aquilo ali poderia ter, de certa forma, desestabilizado muito o PP. Porque é garoto, porque está subindo, está buscando ainda, de certa forma, uma identidade. E aí o PP acaba já sendo destaque, inclusive, da seleção brasileira pré-olímpica, quando ele não é um titular absoluto, mas todo jogo que ele entrava, ele acabava mudando. E aí você começa a notar valências desse menino, do PP em relação ao Everton. Pelo menos na minha opinião, eu quero a opinião de você sobre isso. Primeiro, ele tem mais velocidade que o Everton. Segundo, ele gosta mais de drible que o Everton. O Everton era o jogador da condução de bola em alta velocidade. O PP, ele sai 1 metro antes do zagueiro, ele chega 2 metros na frente do zagueiro, isso aí está acontecendo toda hora. E o PP tem um poder de finalização que chama a atenção. No jogo, por exemplo, de ontem, no final de semana, contra o Vasco, de certa forma, tem até a brincadeira do Renato, né? Pô, vou te dar um DVD para te ver como é que é e tal. Só que é uma finalização de muita qualidade, de excelência de qualidade do PP, quando ele dá a cavadinha para o cobertura e a bola só não entra porque ela explode no travessão. Não é que ele foi chutar e pegou no goleiro, que ele foi chutar e foi direto para fora. Ou seja, ele tem tranquilidade, ele tem muita segurança, ele vive um momento diferenciado e por mais, por exemplo, eu que sou fã do trabalho do Jean-Pierre e considero o Jean-Pierre o pensador, o organizador, o homem do planejamento do sistema de meia cancha do Grêmio,
sem dúvida nenhuma, o grande protagonista do Grêmio hoje atende pelo nome de PP. É o PP que, por exemplo, está na alça de mira do Porto. Tomara que ele não seja vendido na virada do ano, porque isso é uma probabilidade muito grande e dificilmente hoje você consegue com tanta facilidade um outro jogador. Porque nós temos alguns exemplos. O Ferreira ainda está procurando uma estabilidade, o Gui Azevedo está procurando estabilidade, o Rildo bateu ali em cima, depois teve lesão, desceu de novo. O Elias, que vai subir, ainda é uma aposta que o Grêmio tem uma perspectiva futura, mas a maneira que saiu o Everton Cebolinha e que naturalmente pegou essa camisa para ser de novo o ponteiro esquerdo de perna direita do Grêmio, o PP, é assustadora. Porque ele sai de uma situação de um figurante para uma situação de o protagonista, o diferente de todos, e ele assume com extrema tranquilidade. Ele é o jogador, talvez hoje, se não o jogador, o que mais atua com a camisa do Grêmio. Vários e vários jogos que alguns atletas são preservados, o PP vai para o jogo sem dificuldade nenhuma. Então, na minha opinião, sim, o PP já superou o Everton Cebolinha e eu acredito que o PP dará voos maiores, inclusive, do que o Everton Cebolinha. Mas eu quero saber a tua opinião. E aí? O PP já ultrapassou? Já passou o Everton Cebolinha? Ou é cedo demais para falar nisso? Dá o like no vídeo aí, dá o joinha para fortalecer a resenha. Te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço todo mundo aí. Até daqui a pouco.